Modelo pronto de redação. Vocês me pediram muito o modelo 2021. Depois do modelo 2020 ter feito sucesso, muita gente ter utilizado, ter tirado mais que 900 na redação. Teve gente que pegou o modelo faltando um mês, faltando uma semana, chegou lá no Enem, aplicou e deu certo. Eu mesmo fui para o Enem, peguei, fiz, apliquei o modelo e tirei mais que 900 na redação, mesmo estando ali mais de um ano, 2 anos sem escrever uma redação para o Enem. Então isso é a prova que o modelo ele funciona assim. É importante que vocês se lembrem que o modelo sozinho em si às vezes não vai ser suficiente para você tirar mais que 900, tá? Por quê? Porque você precisa aprender a aplicar o modelo. E o objetivo dessa aula aqui é te ensinar como que você vai pegar esse modelo e você vai aplicar para tirar mais que 900 pontos, tá? Então tem que saber utilizar ele. Bom, se você tá vendo esse vídeo aqui e não me conhece, meu nome é Renato Palmeira, eu sou mentor, tá? Não sou professor. Professor é diferente de mentor, tá? O mentor, ele passa a experiência, então você tem que me enxergar como um amigo seu. Uma pessoa que conquistou algo que você quer conquistar, ou parecido com o que você quer conquistar, que tem uma experiência, ou seja, já esteve no seu lugar e hoje está aqui para te passar essa experiência, né? Para que você também conquiste aquilo que você quer, né? Em um menor espaço de tempo, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o meu objetivo. Te ajudar, por exemplo, a atingir mais que 900 pontos na redação, sem precisar ficar aí 1, 2, 3 anos estudando para fazer uma prova do Enem, fechado? Então eu espero que esse vídeo aqui tire todas as suas dúvidas e te ensine a utilizar esse modelo aqui. O modelo você consegue baixar no link, né, que eu deixei aqui. E vamos lá para a gente mostrar esse modelo 2021 para vocês aqui. Eu vou mostrar na prática também como que eu fiz lá no Enem 2020, tá? Bora lá, o modelo é esse aqui. Eu vou falar sobre cada uma das partes aqui, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Eu vou também mostrando como que eu fiz na prática lá na redação do Enem 2020. Lembrando que eu fiz o Enem digital, então o tema era desigualdades regionais, tá? Então nem todo mundo fez o Enem digital, então caso eu estiver mostrando na redação, você fala assim, pô, mas que tema é esse que esse cara tá escrevendo? Era sobre desigualdades regionais. Eu vou falar bem por cima sobre as partes aqui, até porque eu já gravei uma aula sobre cada uma dessas partes, de como fazer uma introdução perfeita, desenvolvimento, conclusão, tá? Então se você quer aprender melhor como fazer cada uma dessas partes aqui, eu já gravei uma aula sobre isso. Na introdução, no modelo, eu sempre falo para o aluno começar com uma alusão, pode ser histórica, um filme, algum acontecimento histórico, uma notícia, pode ser uma citação também, né? A ideia é você já começar pontuando com um repertório sociocultural. Coloca uma vírgula de maneira análoga a isso e aí você já vai contextualizar a alusão que você trouxe com o tema, tá? Então é muito simples. O papel da introdução, ela vai ter dois papéis, né? Um é você mostrar ali que você entendeu o tema, né? Então você já traz uma alusão e mostra que você realmente entendeu sobre o que você vai ter que escrever naquele texto, né? E compreendeu a proposta, competência 2, e você também vai problematizar o seu tema, né? Então você pode escolher uma tese, duas teses. Eu sempre gosto de colocar aqui dois problemas, né? Pode ser um problema e uma causa-consequência, né? Isso aí é da sua escolha. Lembrando que o modelo ele é um esqueleto, uma estrutura. Então você vai pegar e vai adaptar para a forma que você gosta de escrever, beleza? Vai colocar um ponto aqui, vai colocar nesse prisma destaque os dois aspectos importantes, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, tá? Lembrando o seguinte, aqui, né? Deixa sempre à mostra os dois problemas que você vai falar no seu texto. Então o modelo é justamente para isso, para deixar na cara do corretor que você sabe exatamente sobre o que você vai escrever e o corretor já sabe exatamente sobre o que você vai tratar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Tem aluno que não deixa isso muito bem implícito e por isso que seu texto acaba ficando horrível, né? Lembrando também aqui que a questão das linhas, né? Renato, como que você faz essa média de linhas para fazer aqui? Bom, o meu modelo de redação e o modelo da maioria da galera, né, os professores quando vão criar, eles pegam e fazem uma média. A gente vai lá, analisa as redações nota 1000, as redações que tiram mais que 900, 980, né? E a gente vê lá, pô, quantas linhas a galera faz na introdução, quantas linhas faz no desenvolvimento, quais são os conectivos mais usados, né? Então eu montei esse modelo a partir das redações nota 1000. Eu fui analisando, peguei o parágrafo do desenvolvimento 1 e analisei. Qual o padrão da maioria dos alunos que começavam? A maioria começava desse jeito. Então fui lá e fui montando, o modelo vai ter isso. Se a galera tá fazendo assim, tá tirando 1000, eu vou fazer desse jeito e vou achar a estrutura perfeita, a fórmula da redação, né? Então a introdução ela vai ter em média ali umas 5, 6 linhas, tá? Por quê? Porque você vai precisar de mais linhas no desenvolvimento e na conclusão, que é onde você realmente tem que escrever o seu texto, tem que argumentar, tem que concluir, trazer proposta de intervenção. A introdução só serve para problematizar o tema, tá? Ela não vai agregar em muita coisa. Então não adianta ficar gastando 10 linhas aqui que você vai estar jogando linhas fora. Tá? Como, Renato, como que você fez na prática no tema, no tema de desigualdades regionais no Brasil, tá? Comecei com uma alusão histórica, com o advento da primeira Revolução Industrial, diversos fatores contribuíram para o aumento da globalização e da concentração política e econômica nas cidades e regiões industriais, tá? Então, aqui eu comecei com uma alusão coringa, né, uma alusão decorada,
Inclusive eu já tenho material, já postei material com alusões coringas ali, citações coringas. Isso aqui você consegue decorar em um mês escrevendo redação, você chega na hora lá e lembra mais ou menos como fazer isso aqui. Tanto que uma das alusões mais utilizadas nos textos, né, inclusive nos textos nota 1000, é a Constituição de 1988. Tá? Aqui eu faço um manejo ali, né? Eu não coloquei de maneira análoga, mas eu coloquei parecido porque eu queria trazer para a perspectiva do Brasil, já que eu estou trazendo uma citação que é do mundo, né? Uma revolução industrial, né? Não aconteceu no Brasil. Então eu queria trazer para o tema do Brasil, já que é desigualdades regionais no Brasil. Isso aqui eu mostro que eu entendi o tema, então eu preciso mostrar para o corretor que apesar de ele estar trazendo uma citação, uma alusão que é de fora, né? Eu tô entendendo aquele tema e eu sei que eu preciso falar no Brasil. Então eu trago na perspectiva atual no Brasil, essa estrutura econômica ainda se perpetua contribuindo para a desigualdade entre as regiões no país, tá? Então isso aqui era a frase tema, né? Não exatamente igual, porque não precisa copiar exatamente igual a frase tema, mas eu escrevi ali de uma forma que eu mostrei para o corretor que eu trouxe uma alusão e relacionei já com o tema. Agora é o momento de eu cumprir o real papel da introdução, que é problematizar, né? Então eu trago aqui nesse prisma dois aspectos importantes se destacam, né? A inexistência de equidade das políticas de expansão econômica, tá? Que eu vou tratar no D1, e a falta de investimentos nas regiões menos desenvolvidas, que eu vou tratar no D2. Coloquei aqui os meus dois problemas e agora é só eu desenvolver. Lembrando que se o seu desenvolvimento ele é ruim, né? Você perde ponto na C3, na argumentação, um pouco da culpa está lá na introdução. Por quê? Porque você escolheu dois problemas que não sabia falar. Então, quando você for escolher dois problemas, escolha de forma inteligente. Escolha dois problemas que você sabe desenvolver, que você sabe que vai conseguir ter um repertório bom ali para desenvolver no seu texto, tá? Então, seja inteligente na escolha dos problemas para que você consiga desenvolver bem. No desenvolvimento, eu começo em primeira análise, evidencia-se, tá? Talvez aí, nesse momento, você aí possa ter escutado já alguma coisa falando, não pode usar em primeiro plano, em primeira análise, primeiramente, não pode usar essas coisas, dá errado. Bom, isso aí é mentira, tá? Porque eu fui lá, realmente fiz no texto e funciona, inclusive a maioria da galera que tira nota boa começa o texto assim, tá bom? Então parem de ficar se apegando a qualquer coisinha, tá? E seja inteligente, aplica logo o modelo, faz um negócio fácil e tira mais que 900 pontos, tá? Provavelmente você não tá tirando mais 900 pontos porque tá batendo a cabeça na parede em coisa que não importa, né? Seja inteligente na hora de escrever o texto e pare de perder tempo com coisa que não importa, né? Em primeira análise, evidencia-se. Aí você vai retomar o que você falou no desenvolvimento 1. Retoma o que falou no desenvolvimento 1, ponto, né? Retomou ali, introduziu. Lembrando que é uma estrutura de parágrafo perfeita, você vai ter sempre três fases, né? Você vai introduzir o seu parágrafo, você vai desenvolver o seu parágrafo e você vai fechar e concluir o seu parágrafo, né? Então, assim como o seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, o seu parágrafo ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Como você pode ver, na minha introdução aqui eu fiz, introduzi o tema com uma alusão, né? Aí eu desenvolvi o tema de maneira análoga, né? Relacionando o tema e eu fechei o texto trazendo dois problemas. Desse prisma destaco-se, né? Concluir. No meu desenvolvimento, vou fazer a mesma coisa. Em primeira análise, evidencia-se, retomo o que Deus falou, introduzir. Sob essa ótica, argumento com dado estatístico, né? Ou pode ser uma citação também. Eu gosto de trazer um dado estatístico para mim trazer três tipos de repertório no meu texto, né? Uma alusão na introdução, um dado estatístico no desenvolvimento 1 e uma citação no desenvolvimento 2. Eu acho que assim eu trago um combo de repertório sociocultural e não fico batendo só numa mesma tecla. Bom, eu não fico preocupado em decorar dado estatístico, já que o texto motivador já vai ter um dado estatístico. Então, por exemplo, eu pego o dado estatístico lá do texto motivador mesmo, só que eu aprendo a maquiar ele um pouco se eu não lembrei de nenhum, né? Então, se tem lá, tipo, 80 milhões, eu posso colocar aproximadamente 80 milhões, aproximadamente 70 milhões, aproximadamente 90 milhões, mais da metade, entende? Então, você aprende a manipular um pouco o dado estatístico lá no texto motivador. Não tem problema pegar dado do texto motivador, o que não pode acontecer é cópia, tá? Se você copiar o texto motivador, aí sim você pode ter até a sua redação generada, né? Por cópia, plágio, lá, né? Mas agora pegar como base um dado estatístico do texto motivador ou utilizar o próprio argumento do texto motivador não é motivo para você zerar a sua redação. Lembrando que o modelo de redação não é plágio, né? Até porque não tem como plagiar a língua brasileira, já que o modelo de redação, ele nada mais é do que conectivos e uma estrutura de texto, né? Então não tem como você falar assim, você está plagiando. Não estou plagiando, estou escrevendo um texto dissertativo e argumentativo com propósito de intervenção. Esse é o gênero do Enem lá. Então isso aqui é simplesmente o padrão de um texto dissertativo ou argumentativo. Não existe plágio de língua brasileira, não existe plágio de texto e modelo de redação, né? Isso também é um mito aí que a gente já começa a quebrar. Sob essa ótica, argumento com dado estatístico, ponto. Dessa forma, conclui o parágrafo reafirmando o que o texto diz. Aqui é uma parte muito importante que os alunos geralmente esquecem, tá? Então aí é o momento que você pega um texto, pega um modelo pronto de redação e aí começa a falar, mas eu não tirei mais que 900 pontos com o modelo de redação. Tá, você não tirou mais que 900 pontos porque você não assistiu uma aula de como utilizar o modelo. Porque se você tiver assistido, você ia entender que toda argumentação precisa ter um fechamento crítico. O fechamento crítico é o momento que você dá a sua opinião, já que o texto, ele não é de Paulo Freire, ele não é de Machado de Assis, ele não é do autor que você citou. O texto é seu, então a opinião tem que ser sua e o argumento
argumento tem que ser seu. Você vai utilizar um repertório sociocultural para trazer autoridade ao seu texto, mas a opinião crítica é o que vai fazer você pontuar na argumentação. Então, o que é dar a opinião crítica? Reafirmar o dado que você está trazendo na citação, tá? Ali, eu posso mostrar para vocês na prática como que eu fiz. Em primeira análise, evidencia-se que as políticas de expansão e inovação favorecem as regiões com maior IDH e participação no PIB nacional. Tá? Então, eu falei que o meu primeiro problema era que não existia uma equidade das políticas de expansão. Então, eu já começo falando que não existe política de expansão no Brasil, né? E aí eu trago um ponto e aí eu vou desenvolver e vou trazer um dado estatístico que estava lá no texto motivador, em forma de um mapinha e etc. lá, dizendo que o Sul e o Sudeste concentravam a maior parte do PIB brasileiro, né? Então eu trago ali esse dado estatístico no meu próprio texto. Sob essa ótica, segundo o último censo do IBGE 2020, mais de 70% do PIB nacional está concentrado nas regiões Sul e Sudeste, fato que se faz presente há décadas na conjuntura do país, pois essas regiões possuem prioridade na implementação de novas indústrias, incentivo de capital estrangeiro e na criação de polos tecnológicos, visto que, por já serem regiões desenvolvidas, o crescimento é facilitado e o retorno econômico é maior, tá? Então agora, como você pode ver, entrou além do modelo, entrou a minha experiência de escrever um texto, ou seja, não adianta só eu jogar o dado estatístico seco ali e achar que eu estou arrasando a minha argumentação. Não, você tem que dar aquela famosa enrolada, aquela embromada. Então você vai fingir que você sabe do que você está falando, mesmo que você não sabe do que está falando. Eu nem sei do que eu estava falando aqui direito, né? Nem lembro na época que eu estava pensando. Eu sei que eu peguei o dado estatístico e eu desenvolvi, tá? Então eu peguei ali, a partir do que o dado me trouxe, né? Falando que, pô, no Sul e Sudeste está concentrado. Por quê? Pô, porque ali são regiões onde tem um maior retorno financeiro, um retorno mais rápido, foram as regiões que foram desenvolvidas primeiro, tem uma concentração de indústria, uma concentração de capital estrangeiro, etc. Pô, isso aí é ter bom senso, né? Conhecimento da sua própria história do país, né? Se você vive a sociedade, você já sabe argumentar. E aí, o que falta agora, né? Falta eu fechar meu texto, porque eu introduzi, retomando a introdução. Eu desenvolvi trazendo dado estatístico. Agora eu tenho que dar minha opinião crítica. O que eu acho disso, né? Porque ali eu falei com base no dado. Então agora eu tenho que trazer a minha opinião de argumentação. Então eu trago um ponto e falo, dessa forma, inexiste, tá, uma equidade de distribuição e investimento, pois quem mais precisa das políticas de incentivo é quem menos recebe. Então imagina que você está num debate, caro deputado, escritor de redação do Enem, tá? Então você vem ali e você fala que as políticas de expansões no Brasil, elas são um problema, né? Que não existe uma política de expansão. Você vem, traz um dado estatístico, tá? E aí pra fechar, é aquela famosa última fala, candidato. E aí você fala assim, então inexiste essas políticas de expansão no Brasil, entendeu? Você trouxe sua opinião crítica. É isso que é argumentar. É uma estrutura básica de argumentação. Você pode pegar qualquer texto, nota 1000, e você vai ver que ele segue essa linha de raciocínio, tá? Porque isso é uma estrutura básica de argumentação. E aí, a gente tem aqui o quê, né? O desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, eu vou fazer o meu argumento 2, ou a minha consequência, assim, depende da forma que você escreve, né? Então eu vou trazer aqui, além disso, é notório, então todo conectivo ele vai fazer uma junção do próximo parágrafo, tá? Então se eu comecei aqui, primeira análise evidencia, agora eu continuo segundo parágrafo, além disso, porque eu já estou continuando, tá? Então eu tive um primeiro problema, que é a política de expansão. Além disso, o meu segundo problema, eu retomo o que eu falei na introdução. E aí eu trago aqui, desse modo, um argumento de autoridade, citação filosófica, e eu fecho meu texto com consoante a isso, tá? Lembrando que também uma estrutura de linhas aqui, ela vai ser em média 8 linhas, 9 linhas também no desenvolvimento, tá? É uma estrutura padrão para o seu texto não ficar todo quebrado, 10 linhas de introdução, 5 linhas de desenvolvimento, 3 linhas aqui, 10 linhas lá, entendeu? Daí ele vai trazendo uma estrutura bonitinha e o seu texto fica mais bonitinho, né? Ele fica, ó, estruturado, 4 parágrafos que tem praticamente o mesmo tamanho, tá? Apesar da minha letra não ser muito bonita, ser um pouco feia, talvez você não tá conseguindo nem ler aí, mas já dá pra você entender um pouco. Bom, aqui eu trago uma citação, né? Como eu coloquei um argumento com citação filosófica, e eu sempre trago uma citação relacionada à educação. Por quê? Porque o tema era desigualdades regionais do Brasil. Talvez eu não lembrava muito bem uma citação sobre desigualdades regionais, mas todo o tema do Enem é sobre educação. Por quê? Porque todo problema pode ser resolvido com educação. Estigmas, doenças psicológicas, ok e tal, pô, é um preconceito, como que resolve preconceito? Educação. Violência contra a mulher, ok e tal, pô, como que a gente pode resolver a violência contra a mulher? Pô, educando a sociedade. Então tudo dá para relacionar a educação. Então se você tem na ponta da língua citações e alusões sobre a educação, você consegue encaixar no seu texto. Só que aí você tem que fazer isso que eu faço aqui nessa redação do Enem 2020. Eu levanto a bola para fazer o gol, tá? Então eu levanto a bola para encaixar minha citação. Porque se eu encaixasse ela de forma seca, talvez eu não iria pontuar e ia ficar estranho. Então eu levanto a bola antes de encaixar a citação. Olha aqui. Além disso, é notória a falta de investimentos que visam gerar valor nas regiões menos desenvolvidas. Então, a falta de investimento das regiões menos desenvolvidas. Ponto. Desse modo, é preciso... Aqui eu estou levantando a bola. Eu estou falando que quando a gente quer
aumentar o investimento, a gente precisa investir em todas as áreas, educação, tecnologia e tal, esportes. E aí eu venho aqui e trago uma citação de educação que não está falando nada de desigualdade regional, mas está falando que educação é importante. Olha lá. Desse modo, é preciso que os setores educacionais, culturais, tecnológicos, econômicos cresçam em conjuntos, levando essas regiões ao desenvolvimento e ocupação de um espaço de destaque para as grandes empresas. Ponto. Consoante a isso, o renomado economista britânico Sir Arthur Lewis afirma que a educação e a tecnologia nunca será despesa, mas sim um investimento com retorno garantido, tá? Bom, se vocês me acompanhassem na época do Enem ali que aconteceu, tá? Eu coloquei, isso foi em janeiro, eu coloquei essa citação nos meus stories antes do Enem e falei, galera, vou colocar essa citação amanhã lá na minha redação, tá? Então eu postei nos stories lá, falei pra galera sobre a citação porque ela é uma citação coringa, tá bom? E vocês podem ver que aqui eu coloquei de uma forma indireta a citação, tá? Vocês não precisam fazer aquele padrãozinho de tipo, segundo tal autor, entre aspas, tá? Educação nunca foi despesa, parece que é um robô, decorou. Aqui eu cito de forma indireta no meu texto, segundo o renomado, sei lá o que, tal, né? Ele diz isso em sua obra de autoria, sei lá o que e tal. Eu coloco de forma indireta, por quê? Porque eu tô usando a autoridade dele como uma forma de argumentação, não é uma citação seca e jogada ali no texto, tá? É isso que vocês têm que aprender. O modelo tá mostrando pra você onde encaixar, agora você precisa praticar, tá? E aí isso é você ir acompanhando e praticando, beleza? E agora o que eu preciso fazer? Preciso fechar o meu texto com uma marca de autoria, tá? E aqui de novo eu tô levantando a bola para chutar, tá? Então no fechamento do D2 eu levanto a bola para fechar na conclusão. Então já começo a falar que necessita de medidas no final do fechamento crítico, né? Falando que é um problema e necessita de medidas, ó. Sendo assim, é necessário que o governo, e eu sempre jogo nas costas do governo, por quê? Porque não dá para jogar nas costas da população, tá? Geralmente a gente tem que jogar nas costas do governo porque vai ser uma política ali que o governo vai tentar trabalhar em cima, né? Então essas são as propostas de intervenção, né? A gente tem que jogar nas costas do Estado, do governo, do ministério, sei lá o que e tal. Se você ficar jogando nas costas do povo, já vai ficar ruim. E se você jogar nas costas da escola e da mídia só, também é um pouco complicado, porque você vai ficar no senso comum, tá? Todo mundo coloca mídia, escola, então fuja um pouco disso. Sendo assim, é necessário que o governo reestruture o repasse de verbas destinado aos setores de crescimento, tendo em vista que esse incentivo irá impulsionar essas regiões e diminuir a desigualdade. Cara, no meu fechamento da D2, eu já disse o que precisa fazer na proposta de intervenção. É como se eu já tivesse contado pro corretor, cara, precisa fazer isso para resolver. E aí agora aqui, o corretor já vai para minha conclusão seco, falando, então mostra para mim, mostra, conclui. Mostra aí, você já falou o que precisa ser feito. Agora eu quero ver, na prática, você mostrando na conclusão. Qual que é o padrão da conclusão? Né? Você tem que apresentar lá os 5 elementos, tá? Então isso aqui é edital, manual de correção. Tem que apresentar quem vai fazer, como vai fazer, o que vai ser feito, para que vai ser feito e o detalhamento tem que estar em toda a conclusão. Lembrando que você precisa fazer só uma conclusão mesmo, tá? Não precisa fazer 2 conclusões. A gente pensa, tem que fazer uma conclusão para o primeiro problema, para o segundo problema. Não. Se a sua conclusão abordar todo o problema que você citou no D1 e D2, tá certo. Uma conclusão muito bem detalhada é o suficiente para você pontuar 200 pontos na competência 5, tá? Bom, você vai sempre introduzir, tá? Então você vai retomar o tema, que vai trazer, depende, portanto, a adoção de medidas que venham conter, ampliar, diminuir, amenizar, reduzir, tá? E aí você reafirma o tema sempre levando para o corretor que você lembra, C2, tá? Entendeu a proposta, não tá tangenciando o tema. Não importa estar na conclusão, você ainda lembra qual é a frase tema do seu texto, tá? E aí você vem aqui e começa. Quem vai fazer? Dessa maneira, cabe. Quem vai fazer? Um órgão, né? Vai resolver o problema. Governo federal, governo estadual, municipal, Ministério da Cultura, Ministério da Tecnologia, Ministério da Economia, seja o que for, saia do senso comum, beleza? Pode ser ONG, pode ser colégio, pode ser mídia, mas aí você tem que trabalhar. Depois você vai falar o quê? Você vai falar aqui, né, fazer, né, o quê? Então você vai falar, cabe quem vai fazer, então o que ele vai fazer, né? O governo tal vai fazer, então vai fazer o quê? Aí você vai contar o que ele vai fazer. Você vai explicar como ele vai fazer, por meio de, tá? E aí, para fechar, você vai falar a fim de quê, né? Ou seja, para que vai ser feito, né? Por que é importante isso fazer? E aí, no final, você vai colocar uma coisa coringa, né? Que toda redação perfeitinha tem, que é o somente assim, e aí você retoma a sua alusão histórica lá do início. Ou seja, é o círculo, né? É como se a sua redação lá no final, você fecha ela, fazendo de forma circular, retomando no que você citou lá na introdução. Isso aqui, ó, explode a cabeça do corretor, porque você vai mostrar para ele que você sabia escrever um texto perfeito. Beleza? Vou mostrar na prática. Depende-se, portanto, a adoção de medidas que venham reduzir a desigualdade regional brasileira. Sempre reafirmando que eu relembro o tema, tá? Eu sei qual que é o tema que eu estou escrevendo. Ponto. Dessa maneira, cabe quem? O governo federal elaborar um plano de ação.
Eu já estou falando que vai fazer. Então, o governo federal vai fazer o quê? Elaborar um plano de ação econômico, tá? Através, tá? Então, como ali, né? Como também, aqui já entra como, né? Através do Ministério da Economia e do Comércio. Então, aqui eu vou misturando, ó, governo federal e Ministério da Economia e do Comércio. É quem vai fazer. O que eles vão fazer? Elaborar um plano de ação, tá? Como que eles vão fazer? Por meio de um acordo conjunto com os governadores das unidades federativas, tá? Então aqui vocês podem ver que eu já comecei a viajar na minha conclusão. Por quê? Porque eu quero ser de senso comum. Pode viajar, desde que faça sentido e esteja dentro dos direitos humanos. Mas pode viajar, ó. Governo federal com o Ministério da Economia e do Comércio, com um acordo com o conjunto dos governadores das unidades federativas, com o objetivo de expandir o mercado e a indústria nacional. Para quê? A fim de gerar valor econômico regional, descentralizar a indústria e incentivar o crescimento socioeconômico das regiões. Então, basicamente, a minha conclusão é o governo, tá, federal precisa destinar verbas para as pastas ali, que é o Ministério da Economia e do Comércio. Eles vão se reunir, fazer uns acordos com os governadores de cada estado, vão criar um plano de ação de expansão econômica, onde os estados menos desenvolvidos, com menos indústrias, né, vão receber mais verbas para poder crescer, e aí esse crescimento vai poder ali a gente descentralizar, né, a indústria, incentivar o crescimento socioeconômico, atrair capital estrangeiro, etc. Ou seja, cara, viajei, nem sei do que eu tô falando, nem sei se é possível. O importante é que eu fiz uma proposta de intervenção e pontuei 200 pontos. É assim que funciona. E para fechar e ficar perfeito, eu trago somente assim. Vamos amenizar a desigualdade e começar a mudar a estrutura econômica presente desde a primeira Revolução Industrial, com o advento da primeira Revolução Industrial. Agora, só para você dar uma bugada, a Revolução Industrial nem é no Brasil. A Revolução Industrial impactou o quê na indústria brasileira? Pode ter impactado, mas não tanto. Você acha que o corretor está preocupado com se a citação, a alusão foi tendo a ver? Se o dado estatístico está correto ou está errado? Não, cara. Ele está preocupado se o seu texto tem estrutura. Se você colocou conectivos, se você apresentou argumento, se está estruturado, está argumentado, problematizado, se cumpriu os agentes da proposta de intervenção, se você cumpriu as competências. A partir de hoje, se você quer tirar mais que 900, se você é iniciante, para de bater cabeça. Ah, porque essa alusão não faz tanto sentido. Ah, porque eu não posso entrar dado estatístico. Ah, porque eu não posso usar modelo, sei lá o que e tal. Para de bater a cabeça, senão você vai mofar no vestibular. Ou você vai passar, mas vai passar com o dobro de trabalho do que a galera que está vendo esse vídeo hoje vai pegar o modelo e vai tirar mais nota do que você que não quer pegar o modelo. Então, seja esperto. Tenha um modelo de redação. Por quê? Até hoje é o que mais funciona, tá? Então, espero que esse modelo ele te ajude, porque se você está aqui, provavelmente você precisa de um modelo, quer aprender um pouco mais, e essa aula que eu tenho certeza vai te ajudar. Então, assim, se você quer me retribuir, você pode me seguir lá no Instagram, no TikTok, continuar acompanhando, né? Por quê? Porque daí eu faço mais conteúdo para ajudar você, ajudar os outros alunos, e a gente vai crescendo junto. Fechado? Espero que tenha te ajudado. Valeu, até a próxima.